Vamos começar com um pequeno quebra-cabeça visual. Dá uma olhada nessa imagem. Um avião solta um objeto lá de cima. O que parece mais lógico? Que ele caia retinho para baixo ou que ele faça essa curva para frente? A resposta, olha, talvez não seja tão óbvia quanto parece. E aqui que a coisa fica interessante, porque para o piloto lá de dentro do avião, a sensação é que o objeto está caindo em uma linha perfeitamente reta, bem debaixo dele. Mas, para alguém aqui no chão, observando a cena, o caminho que o objeto faz é uma curva, uma parábola. E aí fica a pergunta, qual das duas visões está certa? A verdade é que as duas estão certas. E para a gente entender como isso é possível, a gente vai mergulhar num campo fascinante da física chamado cinemática. É lá que a gente descobre que o movimento, no fundo, é sempre uma questão de perspectiva. Essa ideia de que os dois viram um movimento do jeito certo soa meio estranha, né? Mas é exatamente essa dualidade que abre a porta para um dos princípios mais importantes da física. O movimento nunca é absoluto. Ele sempre vai depender de quem está olhando. Para descrever qualquer movimento, a primeiríssima coisa que a gente precisa fazer é definir o nosso ponto de vista, ou como os físicos gostam de chamar, o nosso referencial. Se algo está se movendo, parado, a trajetória que segue, tudo, absolutamente tudo, depende de onde se está observando. É aí que a cinemática entra em cena. Ela é basicamente o ramo da física que nos dá as ferramentas certas para descrever o movimento. Pensa nela como se fosse a gramática do movimento. Ela não está preocupada com o porquê de as coisas se moverem, mas sim em descrever como elas se movem. Para que o piloto e o observador no chão possam finalmente concordar sobre o que viram, eles precisam falar a mesma língua. Então, vamos montar esse kit de ferramentas definindo alguns termos que são essenciais na cinemática. Primeiro, a gente tem a trajetória, que, falando de um jeito bem simples, é o desenho do caminho que o objeto fez. Depois vem a posição, que é tipo o endereço exato do objeto nesse caminho. Mas para esse endereço fazer sentido, a gente precisa de uma origem, o nosso marco zero, certo? E por último, um sentido, que diz se o movimento é para frente ou para trás a partir da origem. Com essas 4 peças, a gente consegue descrever qualquer movimento com precisão. Agora, uma outra distinção bem importante. Quando a gente analisa um movimento, o tamanho do objeto em si importa? Bom, a resposta é: às vezes sim, às vezes não. E isso nos leva a 2 conceitos bem úteis. Olha só esses 2 exemplos. À esquerda, um navio no meio do oceano. Comparado com a imensidão do mar, o tamanho dele é praticamente irrelevante. A gente trata ele como um ponto material. Agora, olha à direita, um ônibus ultrapassando um caminhão. Aqui, o comprimento dos dois é fundamental para a gente entender a ultrapassagem. Eles são corpos extensos, ou seja, o contexto é que manda na abordagem. Certo. Agora chegamos num ponto que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. A distância total que um objeto andou é a mesma coisa que a mudança de posição dele? Na física a gente vai ver que a resposta para isso é um grande e sonoro não. Para deixar isso bem claro, vamos usar um exemplo bem visual. Imagina um objeto que começa no ponto B, que fica ali na posição -2. Ele se move até o ponto J, lá na posição 6, e depois ele volta até o ponto E, que está na posição 1. Ok, vamos analisar o movimento por partes. O primeiro trecho, de B até J, bom, ele andou 8 metros. Depois, no segundo trecho, ele volta de J para E, percorrendo mais 5 metros. Então, se a gente somar tudo, a distância total que ele percorreu é bem simples. 8 metros na ida, mais 5 metros na volta. No total, o objeto andou 13 metros. Essa foi a jornada completa dele. Mas agora, muita atenção. Vamos olhar para essa mesma situação, mas usando outra ferramenta do nosso kit. E essa ferramenta é o deslocamento. O deslocamento não está nem aí para o caminho que foi feito, para as voltas que foram dadas. Ele só quer saber de uma coisa. Qual a diferença entre o ponto final e o ponto inicial? A fórmula é essa aí, posição final menos a posição inicial. Aplicando no nosso exemplo, a posição final foi o ponto E, no número 1, a inicial era o ponto B, no -2, então 1 menos -2 dá 3 metros. Percebem a diferença gritante? A distância percorrida foi de 13 metros, mas o deslocamento foi de só 3 metros. A jornada e o destino são de fato coisas bem diferentes. Beleza. Agora que a gente já tem todas as nossas ferramentas na mão, vamos aplicar tudo isso num cenário de alta velocidade para ver como as peças se encaixam. Pensa em numa perseguição policial digna de filme. Vamos visualizar a cena. Uma viatura da polícia em alta velocidade. O velocímetro está lá, cravado num número alto. Mas o que essa velocidade realmente significa?
A situação é a seguinte: a viatura está a 110 km por hora, perseguindo um suspeito que está a 100 km por hora. Se alguém perguntasse qual é a velocidade da viatura, a resposta mais correta seria: depende de para quem você pergunta. Isso aqui ilustra perfeitamente o nosso ponto principal. Se o nosso referencial for a estrada, que está parada, a velocidade da viatura é de 110 km por hora. Faz sentido. Mas, para o suspeito que está no carro da frente, a viatura está se aproximando dele a apenas 10 km por hora. As duas velocidades são reais, são corretas, elas só foram medidas a partir de perspectivas diferentes. No final das contas, o que fica de tudo isso é uma mudança na forma como a gente enxerga as coisas. O movimento não é uma verdade absoluta, única. Ele é mais como uma história que pode ser contada de vários pontos de vista diferentes. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. Estar em movimento ou estar parado não é uma característica do objeto em si, mas uma relação entre ele e quem o observa. O piloto e a pessoa no solo estavam ambos certos. Eles só adotaram referenciais diferentes para contar a história. Entender o que é trajetória, deslocamento, referencial, não é só decorar um monte de palavras. É como se a gente estivesse aprendendo um idioma novo. Um idioma que nos permite descrever a realidade física com muito mais precisão, seja para entender um satélite em órbita ou um carro na nossa frente. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Se a posição, a trajetória e a velocidade são relativas, dependem do observador, o que a gente pode dizer do tempo que a gente usa para medir tudo isso? Será que o tic-tac do relógio também é uma questão de perspectiva? Bom, isso já é papo para uma outra conversa.